Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. A Serra Lopes Cortes Martins promoveu no início de dezembro, na semana passada, a 4ª Conferência Internacional de Arbitragem em Angola, uma iniciativa realizada em parceria com a sociedade angolana MG Advogados e com a Ordem dos Advogados de Angola. E para nos ajudar a compreender melhor este evento e a importância crescente da arbitragem no espaço lusófono, é nosso convidado o advogado Luís Cortes Martins, Managing Partner do escritório, quem desde já dou as boas-vindas ao Direito a Falar. Muito obrigado, muito boa noite também. E gostava de começar por pedir um balanço deste encontro. Foi o 4º encontro realizado. Foi o 4º encontro, já começa a ser uma tradição. É bom ouvir as pessoas dizerem até para o ano e estarem num número muito grande. Não é? Só para termos uma noção, e eu acho que isto é interessante dizer, a conferência ocorreu no auditório do Palácio da Justiça, estavam registadas mais de 650 pessoas. Eu não me ocorre nenhum evento em Portugal sobre arbitragem que tenha tido mais de 200 pessoas. Portanto, isto dá desde logo uma ideia do interesse que a questão suscita. E são pessoas que permanecem, não passam e não saem ao fim do tempo. É um tema que em Angola é cada vez mais relevante. E nota-se que as pessoas, de ano para ano, a participação tem aumentado a profundidade e a complexidade das questões, portanto, nota-se que as pessoas estão a estudar a questão e estão a ponderar a questão e, portanto, nota-se levam o tema a sério. E como é que compara a lei angolana com a nossa, por exemplo, e com outros regimes onde a arbitragem existe? Pronto, eu diria que, neste momento, se me permitir, o panorama, em termos de lei de arbitragem, é um panorama relativamente moderno, não é? Portanto, a Angola tem uma lei de arbitragem de 2003. Ouvimos lá agora que se planeia uma reforma dessa mesma lei, também para prever a arbitragem em matéria fiscal, em matéria tributária, e julgo que, agora não me recordo exatamente noutra, mas terá 2 ou 3 eventualmente, em matéria administrativa, terá eventualmente também aí algum acrescento. Agora, também foi salientado é que Angola ainda não aderiu à Convenção de Nova Iorque, que é uma convenção que permite o reconhecimento automático das sentenças proferidas por tribunais arbitrais na ordem jurídica interna, nem à Convenção do Washington, que é a Convenção... Há um caminho ainda a fazer nesse sentido. Sim, mas o que é interessante notar é que teve um responsável pelo investimento estrangeiro e responsáveis locais e a começar a terminar pelo Presidente do Supremo, que encerrou a conferência, a dizer que era absolutamente fundamental que Angola subscrevesse essas convenções. Justamente porque são um fator também de, não basta falar em arbitragem, é preciso que a arbitragem seja eficaz e que a arbitragem conduza a resultados e que as empresas se sintam confortáveis com elas e essas pessoas, não é? E isso foi muito acentuado, que este momento que Angola está a viver, em que necessita de diversificar a sua economia, isso só é possível com investimento privado. Investimento privado em larga escala, dada a dimensão do país. E, portanto, é evidente que o empresário, o grande empresário, o empresário que quer estar por muito tempo, tem que estar protegido. Quer ter métodos de resolução de litígios. E quer ter métodos de litígios, digamos, independentes dos Estados, independentes das jurisdições, e a arbitragem dá esse conforto, porque, no fundo, o Tribunal Arbitral é algo que é a pátria, num certo sentido, não é? Portanto, ou seja, está por cima dos países, da ligação no ao sentido soberano, por assim dizer. Exatamente, e, portanto, tem essa vantagem. Aliás, sempre foi essa... o sucesso da arbitragem no campo do comércio internacional sempre teve muito a ver com isso, porque os nacionais de cada Estado... Surgiu no século XIX, numa altura em que havia necessidade de resolver as disputas internacionais de forma certo, pacífica. E cada vez mais isso está a acontecer no mundo, não é? Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, em que cada vez mais as fronteiras geográficas contam menos, não é? E, portanto, é preciso haver entidades que resolvam esses mesmos litígios quando surgem. Dependentes dos tribunais nacionais. E até porque os tribunais nacionais muitas vezes não têm regras de competência para tratar desses assuntos, porque não têm conexão com os assuntos, está a ver? Os assuntos passam-se a um nível, estou a pensar agora nos negócios a nível da internet e outros, e, portanto, eu diria que a arbitragem é talvez um método de resolução de litígios, método mais adequado à transnacionalidade, digamos adequado assim. a esta era de globalização. Isso. E o atual momento que Angola vive, referiu há pouco, acha que torna ainda mais urgente a necessidade de arbitragem? Sim, foi isso que eu senti, quer dizer, esta necessidade de dar segurança ao investimento.
Portanto, a ideia de que, havendo menos divisas, havendo menos receitas do petróleo, que é, digamos, a grande componente do PIB angolano, é necessário captar investimento e investimento estrangeiro, investimento privado, e o investimento privado, normalmente, uma das coisas que requer é estabilidade e proteção, portanto, foi isso que se lá ouviu dizer pelos responsáveis locais e, portanto, a arbitragem será uma peça fundamental desse puzzle legislativo e de convenções que têm que ser estabelecidas. Tem que ser estabelecidas. E Portugal, no meio disto tudo, como é que nós podemos usar o nosso país como plataforma a nível da arbitragem? Portugal, todos sabemos... Para países como Angola e Moçambique e outros. Pronto, eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque Portugal é um país com... já tem algum know-how na arbitragem. Portanto, nós já vamos na segunda lei de arbitragem, enfim, além da regulamentação que já vinha do Código de Processo Civil. Portanto, a arbitragem é um instituto muito antigo em Portugal. Nos últimos anos conheceu um desenvolvimento muito grande. Temos uma nova lei de 2011, como sabe, e além disso temos tido agora aquelas arbitragens obrigatórias dos medicamentos genéricos que têm também gerado, enfim, agora sem mais considerações, mas têm gerado muitas circunstâncias práticas que têm têm originado decisões e, portanto, têm permitido que se discuta o tema e que se discutam questões ligadas à arbitragem. O que é, diria, o grande contributo que Portugal pode dar é de facto esta pertença ao espaço lusófono. Aliás, uma das ideias interessantes que se discutiu durante a conferência foi a possibilidade de haver um fórum de arbitragem no âmbito da CPLP. Porquê? Porque há uma língua comum que ajuda muito, não é? Portanto, os árbitros, dos requisitos essenciais é dominarem a língua em que os casos se discutem. E há a tradição jurídica que é basicamente a mesma. Há a tradição, com Angola, com o Brasil menos, mas também há traços culturais muito parecidos em muitas áreas. E, portanto, há experiências dos diversos países muito ricas, a experiência brasileira também é riquíssima, e, portanto, eu diria que se nós pensarmos que é um instituto que vive sem as fronteiras geográficas e sem a ligação necessária a um órgão de soberania, há todo um campo em que, no fundo, nos podemos entender, trabalhar em conjunto. A resolver e trabalhar em conjunto. Portanto. Uma das vantagens da arbitragem é precisamente a especialização dos árbitros, ou seja, o grau de entendimento que os árbitros têm sobre os assuntos em questão. Isso implica ter pessoas altamente qualificadas. Em Portugal, temos bons árbitros? Acho que em Portugal temos bons árbitros. O tema é sempre... não sei se temos árbitros em quantidade suficiente. Quer dizer, acontece que muitas vezes, seja pela quantidade de arbitragens que já vai havendo, seja por, muitas vezes, conflitos de interesses que surgem. Há temas muito complexos, não é? Há temas muito complexos, repare. Há temas que requerem, por exemplo, conhecimentos de engenharia. Se estivermos a discutir um defeito de fabrico de uma central nuclear ou de uma barragem... Convém ter alguém que entenda tem que ser alguém da área. E quando nós estamos a falar em especialidades, não estamos só a falar de especialidades de direito ou especialidades jurídicas, não é? E, portanto, às vezes não é fácil. Mas a arbitragem tem essa vantagem. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que se vai recorrer a árbitros de outras nacionalidades, espanhóis, ingleses, etc., brasileiros. Portanto, há esta facilidade digamos, de recrutamento de árbitros, enfim, neste âmbito, não é? Agora, é um traço que também nós podemos registrar em Portugal, é o crescente interesse que está a disputar nas gerações mais novas. Na universidade já se ensinam, há pelo menos seminários sobre arbitragem, que era uma coisa que no meu tempo de estudante não havia, não é? Posso dizer que a Ordem de Angola, ou dos Advogados de Angola, no estágio tem um módulo de formação só sobre arbitragem, não é? Isto está de acordo com a tendência moderna. Portanto, se as pessoas começarem a chegar mais novas a estas áreas, é provável que o número de pessoas interessadas e o número de futuros árbitros aumente, como é evidente. E a nível de custos para as empresas? Ainda há quem diga que a arbitragem é demasiado cara. Certo. Bom, sobre isso também tem havido algum debate, e designadamente aqui o Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa, que é a delegação da CCI em Portugal, tem-se preocupado muito com essa matéria. Houve recentemente uma nova tabela de honorários visando justamente responder a essa crítica e tornando os honorários relativamente mais baixos.
Mas, olha, isto muitas vezes depende dos casos. Há casos judiciais que, por aplicação das taxas de justiça, não saem mais baratos do que os custos dos tribunais arbitrais. Agora, é evidente, não vale a pena também, digamos, não ser fiel à verdade. Uma arbitragem... Essa questão dos árbitros especializados custa dinheiro, não é? Custa dinheiro. Eu não posso ir buscar o melhor perito em poços de petróleo ou ao Texas e pretender que ele venha trabalhar a 5 euros a hora. Mas compensa, por exemplo, em termos de rapidez, por exemplo? Vamos lá ver. Eu acho que o compensa em termos de rapidez, mas sobretudo em termos de qualidade de decisão. Porque vejo muitas vezes o enfoque na rapidez. Na rapidez. Há arbitragens mais rápidas do que outras. As arbitragens, em rigor, têm um prazo. Em Portugal é 1 ano, que é prorrogável em casos excepcionais, mas, portanto, tem lá um marco, que é uma coisa que não acontece nos processos normais, nos outros, que nós vemos por aí arrastarem-se pelos tribunais. Agora, mais importante, muitas vezes, do que a celeridade, é a qualidade da decisão. Isto é, isto foi uma boa decisão? É uma decisão que convence as partes? É uma decisão que regula uma área de atividade? É uma decisão que, de alguma forma, apazigua ou resolve um problema muito discutido num determinado setor de atividade ou que estava a causar aqui um abscesso de fixação em determinadas áreas? Isso é que faz toda a diferença. Porque ter só uma decisão não é necessariamente bom, porque a decisão pode ser má, não é? Pode ser uma decisão com a qual as pessoas não concordem, que as pessoas fiquem a comentar, que de alguma maneira gera alguma revolta ou inaceitação entre as partes. Uma boa decisão, fundamentada, e para isso o know-how de quem intervém é muito importante, tem todas estas vantagens das partes se convencerem. Não, de facto, se virmos bem, há aqui razões que não tínhamos ponderado. Isso é uma mais-valia muito grande. Acha que a classe política portuguesa está suficientemente convencida dos méritos da arbitragem? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que hoje em dia... Da esquerda à direita? Eu acho que, enfim, eventualmente poderá haver algum preconceito ideológico. Aliás, fala-se muita vez em alguma privatização da justiça. Enfim, há aqui questões ideológicas, tal, por exemplo, como sabe, a arbitragem não é aplicável a todas as áreas do direito. Há áreas em que ela não intervém, não é possível. Só é possível naquelas áreas onde há, de alguma maneira, alguma disponibilidade das partes. E aí o legislador pode ser mais favorável ou menos favorável, não é? Agora, eu penso é que é uma tendência de tal maneira enraigada no mundo moderno que não é muito possível estar-se a contrariar essa tendência. Eu, enfim, não detecto por aí grandes sinais de inversão daquilo que já se concluiu. Agora, há entidades, mas isso a nível depende muito das pessoas. A gente vê, por exemplo, de reações a nível até dos órgãos estaduais, até a nível da própria Ordem dos Advogados. Há bastonários mais amigos da arbitragem do que outros. Há juízes dos tribunais superiores isso que eu ia perguntar. Mais amigos da arbitragem do que outros. Essa acha que a Ordem compreende Vamos lá ver, esta atividade? Nós tivemos a ocasião, eu pertenço à Associação Portuguesa de Arbitragem e tivemos a ocasião de ter uma conversa no início do mandato, deste segundo mandato da doutora Helena Fraga, enfim, uma conversa bastante cordial. Parece-me que a Ordem está mais preocupada com aquelas arbitragens de consumo, dos seguros, Que são aquelas que afetam mais o dia-a-dia dos cidadãos. Foi-nos dito que quanto às arbitragens, estas mais tradicionais, quanto a isso que são de acordo, etc. Mas se calhar a imagem pública que passa não é de um grande entusiasmo, não é? Também terei ouvido outro dia um comentário menos favorável do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não é? Mas também posso dizer que já temos tido em conferências organizadas em Portugal, designadamente a conferência que o Dr. José Miguel Júdice e o Dr. António Pinto Leite organizam todos os anos em Coimbra, que é de elevadíssimo prestígio. Temos tido a presença de magistrados do Supremo Tribunal de Justiça com trabalhos muito profundos sobre a arbitragem, pouco a pouco com uma posição muito positiva. Mesmo não é? essas resistências acha que vão desaparecendo? Eu acho que às vezes há algum preconceito, não sabemos porquê. Repare, é legítimo que se discorde das coisas, não é? Agora, não me parece que se possa pôr a questão em termos sim ou não é? Quer dizer, até quando, até onde, quais são as áreas, qual é a amplitude, não é propriamente dizer se deve ser admissível ou não admissível. E agora, aproveitando o tempo que nos resta, o que é que espera de 2016 em termos de tendências para o setor da advocacia? Vamos ver, acho que já vivemos um ano de recuperação económica, os dados estão aí,
de alguma confiança E 2015 foi um ano bom dos consumidores. para os escritórios. Acho que 2015 foi um ano bom, talvez este último trimestre com esta incerteza política, porque é um lugar comum, mas é verdade, os mercados, tais como os empresários, gostam de perceber o que é que vai acontecer e, portanto, além da questão do governo, mais a questão da eventual instabilidade do quadro fiscal, que é uma questão muito importante, pode ter atrasado, adiado alguns investimentos. Aquilo que se espera é que as coisas entrem no seu ritmo normal, que se conheça o Orçamento de Estado, que é uma peça fundamental para vermos o que é que se vai fazer. E repare, temos a nossa vizinha Espanha numa rota de crescimento, parece que bastante sustentado, e a Espanha é o nosso principal parceiro comercial. E tem eleições também este mês. E isso nota-se, já veremos o que é que dá. Mas quero dizer, Portugal, como uma pequena economia aberta, beneficia muito das outras economias estarem ou não estarem Portanto, a desenvolver-se. O nosso desempenho no próximo ano vai depender muito também vai depender muito dessas economias. Das conjunturas externas. Mas quer dizer, dos contactos que tenho, quer com clientes, quer com colegas, eu diria que a expectativa é boa, não é? Mas conhece casos de casos concretos de investidores que suspenderam projetos? Conheço casos de investidores que suspenderam projetos. E em que áreas? Em várias áreas, mas quer dizer... Enquanto esperam que se defina o quadro fiscal. Repare, a questão do quadro fiscal é muito importante, quer dizer... E aqui não faz mal nunca lembrar o exemplo da Irlanda. A Irlanda saiu do programa com uma taxa de IRC de 13%, não conheço em profundidade o sistema fiscal irlandês, mas quer dizer, é muito difícil ter investimentos estrangeiros estando permanentemente a mudar o quadro fiscal. Isso de facto é algo que em Portugal, mas isto é transversal há muitos anos, cada governo que chega altera, o próprio mesmo governo em função das necessidades fiscais. Eu penso que tem que se olhar a largo prazo, porque sem isso não se consegue captar... do que as taxas é o facto de saber com o que se pode contar. Veja o sucesso que tem a Holanda no quadro europeu, onde tem imensas empresas sediadas, porque de facto tem uma política de estabilidade fiscal, faz parte, há muitos anos, e portanto as pessoas gostam de saber com o que é que podem contar, quer dizer, não gostem que mudem as regras do jogo à sexta-feira quando vou jogar domingo à noite, não é? E no caso concreto do seu escritório, para 2016, que áreas é que vê com mais potencial? Bom, espero que todas. Vamos lá ver. Algumas se devem destacar. Não, olha, esta da arbitragem é uma área que tem sempre trabalho, digamos, um bocadinho independente dos ciclos económicos. Eventualmente, o que haverá é um maior desenvolvimento da área do chamado M&A, não é? Das compras e fusões e aquisições. Os empresários estarão mais disponíveis para investir, em contrapartida, a área dos litígios tenderá a diminuir, não é? Aliás, já se nota, felizmente, por exemplo, os processos de insolvência. Ou seja, as chamadas áreas ligadas à crise. As áreas mais ligadas à crise já se notou em 2015 uma maior desaceleração e, portanto, uma concentração noutros litígios que não estão ligados à própria crise económica. Não é? E temos assistido também a alguns movimentos de consolidação do setor, fusões entre escritórios, ou então grupos de sócios que saem e juntam-se a outro escritório. A sua firma está atenta a esses movimentos e admite participar? Sim, vamos ver, essa é uma questão recorrente e até recordo que já me terá feito. E se calhar a resposta que vai ouvir é a mesma. É evidente que há uma tendência clara para a consolidação, porque o mercado também se está a consolidar. Quer dizer, os advogados não podem pretender ter uma atuação independente do que é a do mercado e do que são os clientes. Se os clientes se concentram, também é natural que as sociedades de advogados também se concentrem. Agora, a questão é que nós trabalhamos com capital humano e não é fácil concentrar, é mais difícil concentrar capital humano do que concentrar empresas, sem mais, não é? E por isso a nossa postura é de estar atenta, é de estar também ganhar alguma massa crítica que estamos... Portanto, desenvolver algumas áreas de atividade, crescer em algumas e surgir uma boa oportunidade, estou convencido que a abraçaremos. Mas reconhecendo que existe essa tendência no mercado para a consolidação, ainda há algum tempo um colega seu dizia-nos que vai depender muito da evolução da economia, que se a economia melhorar,
essa tendência será menos visível. Não sei. Concordo. Eu acho que não tem... Enfim... Ou seja, que com a economia a crescer, haverá menos necessidade para isso. Eu percebo a ideia. A ideia é a seguinte: se os escritórios estiverem em crise, tem mais necessidade de fazer coisas, não é? Agora, a questão depende muito de como é que se vai estruturar a economia. Isto é, como é que a economia se vai desenvolver? Como é que as empresas se vão organizar? Vão manter a organização tradicional? Vão se fundir? Vão apostar mais na internacionalização, etc. Porque, repare, a internacionalização das empresas portuguesas foi um movimento que assistimos nos últimos anos. Não é uma coisa fácil para a advocacia portuguesa, porque nós temos competência para advogar em Portugal, não é? E, portanto, acompanhar os nossos clientes lá fora é um desafio complicado. E exige parcerias, exige um network internacional que é bastante difícil. Portanto, como lhe disse, vejo mais o mercado a condicionar, a forma como o mercado efetivamente se estruturar. Vão aparecer áreas novas, estão a aparecer áreas novas todos os dias. Aliás, as startups que aparecem, que de repente valem bilhões, não estão aí a demonstrá-los, não é? Portanto, e isso vamos ver que impacto é que isso terá na advocacia, porque os serviços jurídicos são tributários da atividade económica, não é? Claro. Muito obrigado por terem aqui ao direito a falar, é sempre um enorme prazer tê-lo cá. E nós voltamos depois de um curto intervalo com um novo tema e com um novo convidado.